as executoras que são os responsáveis pelos processos, então processo de contratação, processo de compras, enfim, processo de desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de fornecedores, qualquer processo que tenha alguma atuação de sustentabilidade é responsabilidade dele, com o nosso apoio, a área acaba provocando e puxando, mas que eles fazem isso, né? E aí o fundamental foi, primeiro, entrar num ciclo de planejamento que é o mesmo da empresa, então todas as iniciativas, um mapa estratégico, o Balance Scorecard que a gente usa hoje, tem lá um objetivo específico de sustentabilidade de onde saem todas as iniciativas. Aí também se amarra com remuneração variável, avaliação de desempenho, tudo isso. Então ela é gestão da empresa, ela não é a parte de um projeto social bacana, bonzinho, né? É igual todas as outras iniciativas. Isso eu acho que foi chave no nosso caso. Como é que a gente escolheu os temas para trabalhar? Tem muita coisa, né, de sustentabilidade. Então a gente viu, olhou internamente um pouco quais eram os compromissos que a gente já tinha, as políticas já assumidas pela empresa, externas ou públicas, vamos dizer assim, ou internas, né, no caso das políticas. Quais eram os limites de gestão dos processos, o que é possível fazer dentro da empresa, né, porque tem coisas que não são decisões privadas. E aí, quais eram os temas relevantes para o setor de cosméticos, franquias e varejo. Né? E aí escolhemos os temas de sustentabilidade que a gente tem. Resumidamente, são 6 dimensões aqui, né? 6 dimensões de sustentabilidade. Então, responsabilidade organizacional, relações responsáveis, responsabilidade pelo produto e serviço, recursos naturais e biodiversidade, mudanças climáticas e relações humanas. Eu só coloquei aqui os temas que nós estamos trabalhando hoje. Isso aqui, cada um tem mais uma listinha de temas importantes. Mas esses são os que nós estamos trabalhando, que têm iniciativas em andamento. E aí, o que é importante de cada um, né? Existem ferramentas de mercado que são úteis e que, de forma algumas, vamos dizer, a gente acabou criando a nossa própria ferramenta porque a gente precisava de uma coisa que fosse mesmo relevante e aplicável 100% ao nosso caso. E o que a gente sente em outras ferramentas é que, óbvio, como elas são feitas genéricas, né, não para um setor específico, elas têm coisas que são muito básicas para o que a gente quer em alguns temas e tem coisas que são muito profundas para o que a gente quer em outros temas. Então, por isso, fazer a nossa própria ferramenta. Mas a gente continua usando GRI, Ethos, todo mundo para ter comparação. E aí, cada um desses temas tem níveis de implementação. Um nível mais básico, um nível mediano, aqui que você já implementa ações, monitora desempenho, insere na gestão e já promove muitos ajustes de processo. E um nível 3, que seria a referência, o benchmark aqui já desse tema, vamos dizer, uma implementação completa daquele tema. Então, você começa com um diagnóstico até chegar numa atuação completa naquele tema. Óbvio que cada um desses temas está em um nível diferente, né? Aqui a gente falou um pouquinho de desdobramento para a cadeia de valor. Então, quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente fala, sim, dos processos internos, nossos aqui, mas meio ambiente, fornecedores, colaboradores, franqueados, clientes, consumidores e todas as unidades de negócio. A gente tem outras unidades de negócio que não são controladas 100% pelo grupo, por isso que eu não incluí aqui, tá? Somente a Eudora e Boticário. Falei um pouquinho da crença, lá, né, dos princípios e valores, então, vou contar resumidamente aqui o que o grupo faz nessa base da pirâmide invertida lá. Então, o grupo tem uma política de destinar 1% da sua receita líquida para investimento social privado. Esse recurso ele vai para a Fundação Boticário. O que é interessante aqui, né, do destino desse recurso? São ações culturais de conservação e benefício da sociedade. Então, são aquelas ações externas, né, da crença lá e do princípio que eu falei. Então, temos a fundação e temos alguns espaços culturais aqui de interesse público. A fundação é a expressão da visão de mundo, aí, de meio ambiente, de biodiversidade do grupo, né? Então, é um compromisso que vai além, mas e agrega valor, sim, ao negócio, mas numa relação de respeito e responsabilidade percebida pela sociedade. Não é relacionado diretamente ao negócio. Vocês vão ver que não é um atributo de marca, não está comunicado no produto, nem na loja, o que a gente faz com a fundação, né? A gente espera que seja uma ação de 21 anos consistente, com muitos resultados, que seja percebida e agregue, sim, uma imagem positiva ao grupo. Então, a fundação foi criada já como uma fundação, ela tem um conselho externo, ela é independente da empresa em termos de decisão, e a missão é promover e realizar ações de conservação.
né? São mais de 1.200 projetos apoiados. Ela nasceu como uma financiadora de projetos. Hoje ela faz, sim, apoio a projetos no Brasil todo, projetos de secretarias, de universidades, de ONGs, relacionados à conservação e meio ambiente. E tem também a sua atuação executiva, muito focada em mudanças climáticas. Né? A gente apoia também projetos de pesquisa e mitigação de riscos. É um tema que hoje todo mundo tem algo a ver com isto, né? Áreas protegidas são 2 reservas naturais que a Fundação criou e mantém, uma na Mata Atlântica e outra no Cerrado. Isso é de preservação permanente, é para sempre, essa responsabilidade. E temos uma outra ferramenta bem importante, que foi bastante inovadora quando a Fundação lançou, em 2006. Hoje já existem outros projetos, que é o projeto Oasis, que é um projeto de pagamento por serviços ecossistêmicos, serviços ambientais. Então, premia financeiramente proprietários de terras que têm terras com cobertura vegetal e, portanto, estão conservando suas áreas e fornecendo os serviços ambientais que um ecossistema íntegro é capaz de fornecer. Não vou entrar em detalhes, porque o Clóvis acho que vai falar um pouquinho disso, né, Clóvis? Então, aí aqui, acho que é um retorno inesperado e bastante importante que eu queria mostrar, que dentro dos projetos apoiados da Fundação foram 37 novas espécies de fauna e flora descobertas ou descritas. E em 5 delas, o autor, que é uma prerrogativa do autor nominar a espécie, normalmente ele dá o nome dele, algum nome importante para ele, e ele, né, esses 5 autores que descobriram essas espécies acabaram dando o nome em homenagem à Fundação. Então, é um anfíbio, 2 peixinhos, um maracujá e uma da família das urtigas, aqui, que leva o nome da Fundação, em homenagem a esse apoio que ela vem fazendo. Então, acho que bem resumidamente e apressadamente foi isso, mas aí eu fico à disposição para a gente conversar depois da fala do Clóvis. Obrigada. Boa tarde a todos. E essa apresentação que segue, a apresentação do Malu, vai ter uma outra dinâmica. E a expectativa é que a gente consiga ser um pouco complementar aí em relação a esse exercício de hoje. Eu estou aqui em nome da Posigraf, atuo numa outra organização chamada Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem, mas muito proximamente a essa empresa, e nós vamos falar aqui de uma mudança de comportamento dessa empresa em relação a uma gestão ambiental bastante evoluída. A Posigraf é uma empresa que evoluiu tremendamente em relação aos seus processos de gestão ambiental nos últimos anos. É a maior gráfica do Brasil e uma das maiores da América Latina. E tem quase mais de 1.000 funcionários. E eu não vou falar da gestão ambiental específica da Posigraf hoje aqui para vocês. Então, tem um portfólio muito intenso em relação ao gabarito e à qualidade do portfólio de ações que a Posigraf executa. Nós vamos nos ater a um avanço que, no caso, o Boticário também faz, e faz de uma forma muito expressiva, como a existência da Fundação Boticário e os investimentos em conservação. A Posigraf conseguiu identificar que faz parte da sua gestão ambiental olhar da cerca para fora, e eu vou tentar explorar um pouquinho isso com vocês. Mas vou provocá-los com um exercício conceitual antes, e me perdoem aqueles que já estão muito familiarizados com o que eu vou falar agora, mas acho que vale a pena a gente fazer uma provocação no aspecto conceitual. Começando por uma situação interessante. Eu estive num evento do CEBEDS há mais ou menos um mês atrás, no Rio, em que o dilema, e a Malu explorou isso na primeira parte, eu preciso convencer as empresas de que sustentabilidade é importante. Ainda não chegamos nisso. São poucas empresas, na verdade, que percebem nisso uma oportunidade, ou uma obrigação, ou uma necessidade. E é um pouco frustrante, porque a tal sustentabilidade que está por aí,
ou a busca pela sustentabilidade, que talvez seja uma forma mais adequada de perseguir esse objetivo, que talvez nem seja atingível na plenitude, nunca vai ser atingido, mas nós sempre vamos estar buscando, acaba não incorporando alguns valores, algumas questões conceituais, e se limita, muitas vezes, a parâmetros que são de obrigação legal ou são parâmetros que nós chamamos de parâmetros ambientais. E, para a gente migrar para uma outra situação, é importante a gente ter um entendimento mais conceitual sobre o que significa, por exemplo, conservação da biodiversidade ou o termo biodiversidade, que, na verdade, ele implica na diversidade de ecossistemas, de espécies e a diversidade genética entre essas espécies. Então, a diversidade biológica ou biodiversidade é a variedade de organismos que existem, envolvendo, inclusive, a relação entre espécies e os ecossistemas. Essa definição de biodiversidade é importante por quê? Porque esse pano de fundo que nós chamamos de biodiversidade é o grande fornecedor de serviços ambientais. E a perda dessa biodiversidade, que é caracterizada, por exemplo, aqui no Sudeste, no Sul do Brasil, pela quase completude da perda de áreas naturais, ela significa também a perda dos serviços ambientais. Então, é uma conta, né, que começa a ser melhor quantificada e que qualifica serviços ambientais como uma coisa que você precisa para manter o seu negócio. E que você não está controlando isso. A sua gestão ambiental, a sua gestão da tua empresa, não controla a disponibilidade dos serviços ambientais. E, basicamente, esses serviços ambientais não disponibilizados, eles são consequência da perda direta de biodiversidade. Ou seja, se eu estou pagando mais caro, ou se eu deixo de ter algum recurso que eu estava utilizando por conta da existência de áreas conservadas ou de áreas suficientemente protegidas, ou dentro de um mosaico, você ter áreas de conservação que correspondam à manutenção dos serviços ambientais, você tem um serviço sendo disponibilizado. Perdeu isso, você começa a pagar a mais ou não ter. Então, a questão dos negócios e biodiversidade, que é um movimento que surge de uns anos para cá, ele tenta explicar isso para os negócios, para as empresas, que biodiversidade, processos ecológicos, serviços ambientais fazem parte de um conjunto de situações na região em que eu estou, no país que eu estou, ou no planeta que eu estou, que interferem no futuro do que eu estou fazendo. E eu acho que conceitualmente, o mais importante é a gente ter uma percepção de que os biomas são as áreas naturais que estão em volta do planeta, são o que você tem hoje no nosso planeta, é formado por biodiversidade. E que a biodiversidade, se relacionando, cria processos, que são os processos ecológicos, que geram os serviços ambientais. Então, as quebras que podem acontecer nesse caminho indisponibilizam, limitam, rareiam os serviços ambientais, dos quais nós dependemos fundamentalmente. Eu gosto desse exemplo, mas todo mundo já deve ter ouvido falar da questão de polinização como um dos serviços ambientais. O que é interessante é que na China já tem pessoas vestidas de abelha, porque elas são as operárias que fazem, às vezes, das abelhas, e o emprego delas é cutucar as flores para poder ter produtividade, porque não tem mais insetos. Isso em vários países já acontece. Esse é apenas um dos exemplos de indisponibilidade e perda de serviços ambientais. O Paraná, que é onde nós estamos, ele fez alguns investimentos que hoje são da soma de alguns bilhões de dólares para conter erosão. Então, uma grande parte do investimento principal de governo no estado do Paraná foi conter erosão por um uso inadequado de território. Esse recurso não foi para a educação, esse recurso não foi para a infraestrutura aviária, não foi para a saúde, foi para fazer murundum, para fazer processos de controle de erosão a partir de um uso inadequado. Portanto, uma indisponibilização de serviços ambientais. E, por consequência desse cenário, que precisa ser melhor percebido, ele precisa ser melhor quantificado,
E existem alguns grupos se preocupando com essa relação de negócios com biodiversidade. Quem seriam esses grupos? Muitas iniciativas voluntárias internacionais acontecendo hoje, iniciativas empresariais, empresas no mundo inteiro se posicionando em relação à sua preocupação e suas ações voltadas à questão de conservação, organismos multilaterais e uma infinidade de selos, muitos deles ainda focados de uma forma muito genérica, não selos mais específicos. Mas a preocupação existe, está começando a ser externalizada, e isso significa risco e oportunidade. Riscos operacionais, como escassez de matéria-prima, como a gente colocou agora, o aumento de custos para a obtenção dessa matéria-prima, riscos regulatórios, pode mudar a lei, você pode ter políticas governamentais, barreiras não alfandegárias que inviabilizem o negócio em função de problemas voltados à indisponibilidade de serviços ambientais, reputação, a Malu falou um pouco disso, e acesso a capital, que eu acho que talvez seja a questão mais recente em relação a uma agenda de uma empresa voltada a questões de conservação e apresentando resultados, podendo crescer e podendo se desenvolver de uma forma mais facilitada, porque o próprio acesso a capital hoje já contingencia o teu crescimento a partir de uma agenda envolvendo esses parâmetros. Então, o que eu vou passar a partir de agora a apresentar para vocês são duas iniciativas. Duas iniciativas que são iniciativas pontuais, mas elas têm um sentido de serem ações demonstrativas, de você acertar o alvo, de você poder provocar outros setores, os teus competidores, todo o público em volta em relação à pertinência e à possibilidade de replicabilidade dessa iniciativa. No grupo, por conta do diretor, que é o Jean Guimarães, houve uma aproximação conosco a partir de uma vontade dele de proteger a floresta com araucária, que ocorre no sul do Brasil, como vocês sabem, e quase não existe mais. Isso não sei se todos sabem. E a ideia era saber o que era mais prioritário se fazer naquele momento com conservação dessa floresta, que no Paraná são 0,4% de remanescentes hoje. E aí foi o primeiro desafio. Vocês acham que se a Posigraf produzisse 10 mil mudas de araucária para distribuir para a população, seria uma agenda positiva? Do positivo? Você acha que não? Então, não pode plantar araucária que machuca. Mas o enfoque não era bem esse que ia fazer. Como que você atinge resultado em conservação da natureza produzindo 10 mil mudas de araucária? Onde é que ele vai? Quem vai plantar? Vai plantar onde? Então, aqui é um exemplo de uma mineração, é uma cidadezinha na China que achou a sua solução ambiental, porque estava achando muito antiestético ter uma parede negra ao lado da cidade, e a solução foi pintar de verde a montanha. É engraçado, mas, ao mesmo tempo, nos identifica, em parte, como pintores de montanha. Quem trabalha com sustentabilidade, quem trabalha com conservação da natureza, tem uma fração de pintor de montanha, que a gente não acerta tudo. Mas o que não pode é só ser pintor de montanha. Então, a ideia nessa iniciativa era se perguntar, eu vou fazer uma iniciativa de conservação e vou tentar atender o que seja prioridade. Por exemplo, tentar ajudar a conservar os últimos remanescentes em bom estado. Por que isso? Isso são imagens do Paraná, são fornos de carvão, são madeireiras de médio porte, hoje em dia desmatando áreas nativas, as últimas áreas que existem. Isso, esse tipo de informação disponível, ou esse mapa, por exemplo, em que as últimas áreas bem conservadas estão em azul, aqui no estado do Paraná. Alguém está vendo o ponto azul? Só ali, aqui, que é o Parque Nacional do Iguaçu, e o restante, que há mais ou menos 10 anos atrás, significava 0,8% de remanescentes. Então, a escolha para a Posigraf foi a seguinte, o que eu faria? Não tenho recurso para salvar a floresta com araucária, mas o que eu posso fazer de mais estratégico?
Então, nós lidamos aí com a possibilidade de adotar uma área, localizar um proprietário comprometido com a conservação e fazer o que a Fundação Boticário faz hoje no projeto Oasis. Em 2003, nós localizamos um proprietário e o Posigraf resolveu adotar essa área, ou seja, remunerar o proprietário para que essa área seja preservada. Não pode nem coletar o pinhão. Só tem 0,4%. Não tem que tirar a sementinha lá de dentro, não. Tem que preservar essa área, que são os últimos remanescentes. São 131 hectares, não é uma área grande, mas essa foi a primeira ação no sul do Brasil que reconheceu a importância de uma área privada, que normalmente... Já estou nos 5 minutos? Que normalmente iria ser destruída. Tá certo? Então, evitar o desmatamento, ou fazer uma ação de desmatamento evitado, acabou sendo uma ação que procura ser mais distante da história de pintar montanhas de verde. Ou seja, eu estou tentando ter uma ação pontual, efetiva, e, mais que isso, provocando outros atores a fazer o mesmo, porque sozinho não dá para resolver isso. E essas características de adoção, na verdade, que acabam contaminando outras empresas, basicamente, você identifica essa pessoa, faz um acordo, um contrato, faz um plano de manejo simplificado, visita esse proprietário todos os meses, essa área já virou uma reserva particular do patrimônio natural, e cria uma relação, inclusive, com os vizinhos e a comunidade toda, que chamava esse indivíduo como aquele cara que deixou o bonde passar, que não desmatou, não plantou soja, etc. Agora é o inverso, é o cara que foi reconhecido, que veio gente de fora aqui e está valorizando o trabalho dele. E há desdobramentos, inclusive, como uma campanha que acaba sendo seguida por um banco, que hoje permite a adoção de mais de 30 dessas áreas. É uma coisa muito interessante que gerou-se a partir de uma primeira iniciativa. Bom, segundo ponto. Até que ponto adotar uma área como Uru, para uma empresa do tamanho da Posigraf, é suficiente, em termos de parte da agenda de sustentabilidade? Quem que consegue me dizer se é um Uru, são 2, são 5, é meio? Ninguém. Não existe. Como nas outras empresas, eu faço uma ação X ligada à conservação da natureza e, levando em consideração o tamanho do meu negócio, o impacto que eu causo, é suficiente ou não? E aí surge uma outra iniciativa, que é mais recente, de mais ou menos 4 anos, em que a Fundação e o Boticário fazem parte, que foi criar um instrumento para mensurar as ações de conservação em relação ao tamanho do negócio. Então, a certificação Life é uma nova instituição, é uma acreditadora, que surge a partir da iniciativa de 4 instituições, a Fundação Avina, a Posigraf, a Fundação Boticário e a SPVS, e tem pretensiosamente, muito pretensiosamente, o objetivo, a missão de reconhecer e agregar valor a instituições privadas e públicas que desenvolvem ações favoráveis à conservação da biodiversidade. E ser reconhecida internacionalmente como referência em promoção da integração entre negócios e conservação. O que é essa ferramenta? Nada mais do que uma forma de instigar empresas a fazer ações adequadas, corretas, em conservação da biodiversidade, coisa que está longe de acontecer. A gente conta nos dedos as empresas que têm ações mais contundentes, mais significativas, e se propõem a mensurar até que ponto o que eu estou fazendo condiz com o tamanho do impacto que eu causo. Então, surge uma nova certificação, mas é uma certificação, ao mesmo tempo, diferente, diferenciada, porque não existe no mercado, nem no Brasil, nem fora do Brasil, um instrumento que se proponha a mensurar ações de empresas em relação ao aspecto de biodiversidade. Rapidamente, a metodologia, que é uma tentativa de alinhar os negócios à compreensão da interdependência entre áreas naturais e seus processos ecológicos. A certificação Life, ela primeiro analisa os impactos que a empresa causa, usa algumas variáveis para ter esse valor, e depois disponibiliza para a empresa, a partir de um determinado índice, ou quanto que você precisa fazer de esforço,
um arrazoado, um documento bastante completo em relação a potenciais ações de conservação nos diferentes biomas do Brasil. E o que é interessante é que você não vai, a partir dessa metodologia, ser estimulado a fazer um investimento no valor X, e sim apresentar X em resultados em conservação da biodiversidade. Isso que importa. Não interessa se você vai gastar 100, se você vai gastar 1.000, se você vai gastar 1 milhão. Você tem que ter os resultados e ter indicadores para provar que você fez ações de conservação. Começou com aqueles 4 e entupiu de gente logo depois. Então, isso mostra, especialmente a nossa parceria com a Convenção da Diversidade Biológica, com o Ministério do Meio Ambiente, a constatação de que isso era uma demanda de mercado. Essa ferramenta precisava surgir. Ou ia surgir nos Estados Unidos, ou ia surgir na Holanda, ou ia surgir em qualquer outro lugar, mas surgiu no Brasil. E essas empresas que eu apresentei no início são as protagonistas do que, pretensiosamente, repito, pretende ser uma certificação internacional para estimular ações de conservação. Eu já deixo uma colinha para vocês. Quem quiser conhecer melhor o Instituto Life, faça contato aqui com a secretária executiva e vocês podem ter uma informação mais detalhada. O Life está aberto hoje e pode atender qualquer empresa para processos de certificação. Bom, essas 2 ideias que tiveram uma participação efetiva da Posigraf estão dentro de um princípio de que é preciso provocar intensamente a sociedade para inovar e incorporar valores em busca pela sustentabilidade. A provocação ainda é muito pobre. O contentamento de alguns grupos em relação a um processo de gestão ambiental insuficiente não pode existir. É uma busca de melhoria contínua. Essa tese de que sustentabilidade talvez não exista, mas a busca pela sustentabilidade é a contingência que está sendo colocada para as empresas, até sempre, mas sem inovação e sem a incorporação de valores em cima da história dos 7 bilhões de habitantes, dessa nuvenzinha que está se mostrando que a conta não fecha, enquanto a gente ainda estiver vivo aqui, daqui 20, 30 anos, o planeta vai estar sendo colocado por uma pressão tão grande em cima dos recursos naturais e que a conta não fecha. Então, como é que o negócio sobrevive se o planeta não sobrevive? E a questão do patrimônio natural tem tudo a ver com isso. Apesar da maioria dos atores que têm responsabilidades, desde governos até empresas e instituições em geral, não levarem isso suficientemente em consideração. E o papel de uma empresa junto ao patrimônio natural, ou seja, como ela se comporta em relação ao patrimônio natural, representa estar cuidando do seu próprio negócio. Esse tipo de percepção, esse tipo de aposta que a certificação Life faz, que um programa de desmatamento evitado, de alguns outros que começam a fazer pagamentos por serviços ambientais aqui no nosso país, mostram, é uma forma nova de pensar. Quando a SPVS foi criada em 84, era muito comum você fazer uma dicotomia entre, bom, esses caras aqui que são românticos e que estão querendo salvar os bichinhos e as plantinhas estão desse lado e não tem muito o que fazer, por isso que eles estão fazendo isso, e tem o pessoal sério que trabalha com negócios. Se a gente for ver um pouquinho, a discussão do Código Florestal hoje ainda mostra que essa conversa está valendo, né? Ainda tem os 2 lados, e de uma forma bastante radicalizada. Então, vejam que, no caso do investimento estratégico que a Posigraf fez, a adoção do RU foi pioneira. E hoje o Paraná está prestes a assinar uma lei de pagamento por serviços ambientais calcada na priorização de áreas bem conservadas de floresta com araucária. Ou seja, é uma ação pontual, mas que está tentando estabelecer uma política pública para você poder ter escala e isso virar um lugar comum. Ao mesmo tempo, a certificação Life segue para se consolidar como certificação internacional. Então, são 2 iniciativas voltadas à conservação e são 2 iniciativas que têm como particular
desafiarem o resto da sociedade. Elas não são atividades pontuais, circunscritas a uma busca de os 131 hectares do Uru significam nada em relação ao impacto que uma iniciativa dessa pode causar na busca de uma contaminação dessa prática para o resto da sociedade. O LIFE é a mesma coisa. A Posigraf ser uma das empresas certificadas, o Boticário ser uma das empresas certificadas, é muito pouco em relação a você ter centenas de empresas, desde a pizzaria da esquina até uma montadora de veículos, buscando certificação para poder competir no mercado, senão o edital você não consegue participar do edital, como é o caso de algumas certificações hoje, como é o FSC, em que, dependendo do setor, você não participa da concorrência se você não tiver certificação. Então, é mais uma maneira de contingenciar para os negócios investimentos em conservação do que convencer, especificamente. O convencimento, eu acho que vem na sequência. E eu passo, então, agora para a gente poder ouvir algumas perguntas de vocês. Peço para a Malu me acompanhar aqui. E o João, que vai tomar a frente. Obrigado. Vamos lá? Primeiro eu queria dar os parabéns, né, para vocês, porque a gente vê um processo de amadurecimento muito grande dos casos que a gente tem exposto aqui na Estação de Sustentabilidade, principalmente nessa relação de como que interfere, como a sustentabilidade está contextualizada nos processos e na estratégia da empresa. Então, eu acho muito interessante a iniciativa do certificado LIFE, acho que mais empresas deveriam conhecer, né? E por outro lado, o Boticário tem mostrado um avanço muito rápido em relação a como adota isso nos seus processos e na sua estratégia. Então, queria deixar aqui os parabéns e abrir para a plateia, ver se alguém tem alguma dúvida ou quer fazer alguma pergunta. Agora é o momento. Se não, eu vou aqui tomar a liberdade de fazer. Ali tem... Fala, por favor, seu nome, sua pergunta. Boa tarde, o meu nome é Bruno, eu sou da Global Pack. Somos fornecedores do Grupo Boticário. Mas a minha pergunta vai ser para o Clóvis. Bastante. Então, a minha pergunta é se essa iniciativa do LIFE, da adoção de florestas, ela é uma forma de internalização dos custos pelos serviços ambientais que a floresta presta. E como é que se faz, então, essa conta desses custos pelos serviços ambientais? Então, é exatamente isso. Eu acho que é perseguir o custo real. E essa perseguição do custo real tem sido desviada, né? Nós temos usado o patrimônio natural. Eu acho que o Brasil é um país que tem, por excelência, o uso e o abuso dos recursos naturais em troca de muito pouco em termos de conservação. Então, é isso, exatamente esse ponto que você coloca. E a resposta de até que ponto eu estou fazendo o suficiente é o que o LIFE se propõe a fazer. Então, a metodologia do LIFE, que eu não explicitei aqui, porque é uma explicação mais técnica, mais pormenorizada, ela busca mensurar o que a empresa é. Então, ela usa, por exemplo, emissões, consumo de água, consumo de luz, resíduos, impacto direto em biodiversidade, e sai com um índice. Esse índice ele vai ter que ser comparado, vai ter que ser relacionado com ações em conservação da biodiversidade nessa dimensão de que esse índice chegou. Ao mesmo tempo, para conseguir a certificação, você tem que ter melhoria contínua nesses processos de gestão ambiental. Não adianta você piorar. Se você piorar os seus índices, você não ganha a certificação. Então, é compromisso de melhoria contínua e, na sequência, ações de conservação que, inclusive, têm que ser mantidas ano a ano. Não adianta você também fazer uma coisa bonitinha no primeiro ano e no segundo não ter mais nada. Então,
também busca essa questão de investimento a longo prazo, que é o único jeito de você ter resultado em conservação. Então, essa tua curiosidade remete a, como o João colocou, se aproximar mais. Seria muito interessante você informar a sua empresa, informar o grupo Boticário que você está interessado na certificação Life. Eu acho que vocês vão ser parceiros por mais longa data se você fizer isso. Alguém quer perguntar? Boa tarde, a minha pergunta é para Malu. Eu sou o Daniel, trabalho na Souza Cruz, também na área de sustentabilidade. E a minha dúvida é que, assim como a gente, acho que fazer dentro da empresa hoje já tem sido uma coisa muito, para as grandes empresas, muito bem abordada, fazer ou disseminar conceitos de sustentabilidade dentro da empresa. Como é que o Boticário, aí, com mais de 3.000 franqueados e atendendo varejo diretamente, como é que consegue fazer isso transcender da sua empresa interna para a cadeia produtiva? Como é que isso chega lá na ponta, não só no varejo, mas como também no consumidor? Então, tudo que a gente faz ali de sustentabilidade, né, eu falei que a gente ia para a cadeia, acabei não abordando franqueados nem fornecedores por conta de tempo. A gente trabalha... como é que é teu nome? Desculpa. Daniel, a gente trabalha muito no incentivo. Veja, os franqueados têm um contrato conosco, é um contrato de utilização da marca, é um contrato comercial. Então, eu tenho, da mesma forma que eu tenho que vender internamente, que temas são importantes, o que a gente vai mudar, que processos precisam ser alterados ou criados, eu tenho que fazer isso com ele também. Então, tem algumas... A gente seleciona temas, eu tenho um programa de gestão de sustentabilidade junto aos franqueados. Isso não chega... eu acho que no começo eu falei um pouco rapidamente, mas isso não chega necessariamente explicitamente ao consumidor. Não é diretamente. Então, não é comunicado na loja, a gente não faz esse tipo de associação, vamos dizer, de comunicação. Eu tenho temas específicos dentro do processo de avaliação do franqueado, por exemplo, ele é avaliado também pela prática e pela performance dele em sustentabilidade. Então, a mesma ferramenta que avalia a meta, como é que ele vendeu, enfim, todas as outras questões de gestão, avalia isso também e ele tem um reconhecimento anual por isso. Então, é a forma da gente incentivar. E eu tenho alguns temas que são prioritários naquele ciclo. Assim como eu mostrei os nossos temas prioritários, alguns são comuns e alguns não se aplicam, porque muita coisa é padrão, né? Não é ele que define. Então, alguns são outros temas. Tem aqueles obrigatórios, óbvio, trabalho decente, trabalho infantil, enfim, né? O compliance, e alguns outros que a gente trabalha também. Isso não vai ser refletido necessariamente explicitamente para o consumidor por uma questão de proposta de marca. Né? Então, é feito, é realizado, mas não necessariamente vai chegar lá. Vai chegar como? Vai chegar em forma de um serviço melhor, mais sustentável, de um produto melhor, mais sustentável, mas não em forma de comunicação necessariamente. Tá? Mais alguém tem alguma pergunta? Eu gostaria... Boa tarde, primeiro, Michele. Eu faço parte do Instituto de Desenvolvimento Ambiental Sustentável, que fica em Capão Bonito, interior daqui de São Paulo. A gente está situado nos últimos 5% da Mata Atlântica. A questão da araucária é nativa, temos aí presença ainda, né, dessa árvore nativa. E eu queria ver como que é essa posição, como que funciona essa certificação em relação a ONGs. Nós atuamos com um projeto grande aí de reflorestamento de 411 hectares. Temos como meta um dos projetos, que é o projeto agroecológico, onde a gente utiliza a planta araucária, faz essa parceria com os produtores. Como que é essa relação com o produtor? Bom, as ONGs, ou empresas de consultoria na área ambiental, na verdade, elas são potenciais executoras de ações de conservação para esses clientes da certificação. Você vai ter a acreditadora, que é o Instituto Life, você vai ter empresas certificadoras, que são essas que estão no mercado, que vão ser credenciadas, vão ter que passar por um processo de capacitação para serem certificadas, e uma empresa que não faz nada de conservação, ela vai ter que achar o que fazer. E esse achar o que fazer implica em achar quem faça. Então, aí existe uma possibilidade de mercado que está oportunizada. Né? Isso existe. Quer complementar, Malu? Se você procurar no site do Instituto Life, institutolife.org, você já vai ver uma série de premissas que direcionam como que se
você processa a questão da certificação. Mas aí seria muito interessante, por exemplo, você conhecer empresas que eventualmente tenham amadurecimento para perceber nisso uma oportunidade e, quem sabe, se você tem bons indicadores de conservação da biodiversidade no seu projeto, você possa oferecer essa ação para que uma empresa se candidate a ser certificada. Então, é uma tentativa de abrir mercado. Desculpa, Clóvis, mas eu só queria fazer um link assim, né? Esse é o tipo da coisa que um pouco eu falei lá na hora da pirâmide, né? Que hoje não é compliance, não é obrigatório. A empresa que quiser... A certificação é uma questão opcional, né? A empresa que quiser, voluntária, que achar interessante como um diferencial para ela, ela vai fazer. Só que, assim, o que o cenário está nos mostrando é que a gente tem algumas possibilidades aí, né? 3 cenários. Eu até passei direto ali na pesquisa, eu tinha colocado isso, mas pulei. Você tem, com a história dos 7 bilhões de pessoas, com a história de toda essa demanda que vem, né, enfim, de alimento, vestuário, moradia para todo mundo, tem uma corrente que diz que a gente vai continuar da mesma forma, business as usual, produzindo mais, mais e mais da mesma forma, sem mudar nada. Ou seja, não mais sustentável. A outra é que a gente vai para uma linha de eficiência operacional. Tá bom, eu vou produzir mais, mas economizando, impactando menos, ou sei lá. E a outra, que seria o ideal, que é uma atitude dos negócios todos em resposta a mudanças climáticas. Eu não sei, óbvio, a gente não sabe quais dessas 3 aí que são, né, qual vai ser a mais provável, mas o LIFE, eu acho que vem antecipar uma demanda que já existe na sociedade de uma atuação mais consistente das empresas. Então, é uma ferramenta que está disponível para aquela empresa que quiser se diferenciar no momento em que ela mostra, né, olha, meu impacto, minha pegada está aqui, todos os projetos dizem que são sustentáveis, todos os produtos dizem que são sustentáveis e o planeta não está sustentável. Então, assim, é um processo, vamos em busca de, e eu acho que nesse momento o LIFE vem responder, pelo menos no mundo todo onde ele tem sido apresentado e já está também sendo desdobrado para o Paraguai, né, adaptado para o Paraguai. No mundo todo onde ele tem sido apresentado, ele está sendo visto como uma solução, sim, para a empresa, inclusive para acesso ao mercado, né? Então, acho que fica uma oportunidade. Só um comentário, aproveitando o gancho. O LIFE, a certificação LIFE não é o terreninho no céu. Muito menos é a condição de sustentabilidade atingida. É incorporar que faz parte da busca pela sustentabilidade e investir em conservação da biodiversidade. O resto é bem mais complexo, na verdade. Eu acho que a Malu fez um ensaio aqui, e se a gente fosse apresentar o que a Posigraf faz em relação a essas ações de gestão ambiental, elas são muito complexas. E quanto mais a gente buscar elementos para permitir uma interpretação mais real do que significa realmente sustentabilidade, mais complexo vai ser. Então, o LIFE, e a Malu colocou de forma muito apropriada, é uma ferramenta para você colocar a sua agenda, a sua dívida em relação à conservação do patrimônio natural mais ou menos em ordem. Nada mais que isso. Meu nome é Helena, eu sou da gestão Origami. Quando você coloca ali a pirâmide invertida, Malu, e aí aproveitando assim o gancho pelo olhar das empresas, né? Hoje você acredita que as empresas que já procuraram esse tipo de certificação estão indo pelo lado dos valores, porque isso já está inserido nos valores delas, ou elas percebem algum tipo de oportunidade já? Elas estão olhando a longo prazo isso como uma questão que hoje, o investimento precisa ser feito hoje para ser colhido no longo prazo? Eu acho que assim, hipoteticamente, porque o LIFE também é um serviço, uma certificação muito nova, né? A gente está por enquanto, em fase piloto. Tem já clientes querendo se certificar, comerciais, mas não tem nenhum processo completo de certificação comercialmente falando. Tem todas as auditorias pilotos que foram feitas, né? Por enquanto. Mas o que a gente vê, bom, primeiro, os fundadores, obviamente, eu acho que por princípio, né, todo mundo colocou investimento, serviço, equipe, recurso e tudo para construir
construir isso para disponibilizar para o mercado, acreditando nessa mudança de comportamento. O quanto é importante mobilizar todo esse setor para ter ações mais consistentes de conservação da biodiversidade, né? Porque vão impactar no clima e em todos nós, e nos seus próprios negócios, um pouco mostrar essa lógica, né? Então, acho que ali, por princípio. Mas acho que, como a gente vê no próprio movimento de responsabilidade social ou de sustentabilidade empresarial, depende. Eu acho que tem de tudo. O que a gente vê sempre é que motivações diferentes, entradas diferentes. E eu vou dizer que hoje, depois de 21 anos na Fundação, pouco me importa qual é a entrada, desde que faça consistente e que, de fato, tenha resultado. Então, se quer usar para comunicação, se quer porque o presidente gosta, a primeira-dama, sei lá quem, não importa. Desde que faça de forma consistente, né? Faça uma transformação, de fato, naquele tema que escolheu e que isso vai ser bom para a empresa e vai ser bom para a sociedade. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu vou, aqui para encerrar, eu vou fazer a última provocação. Clóvis, como é que você vê como é que o Life administra esse risco, né, da comunidade empresarial, ou, enfim, as pessoas acharem que quem tem esse certificado é porque já atingiu um determinado nível de avanço? Porque, pelo que eu entendi, não é esta a proposta, né? Mas, quando você fala certificado, né, nos remete a um atingimento de algo, né? Quando, na verdade, eu entendi que a metodologia é que você incorporou aquilo como passivo e que você tem que ter um plano de ação para mitigar ou para conservar, colocar isso na sua estratégia, é isso? Bom, a Malu falou que cada empresa vai olhar essa oportunidade de uma forma diferente, em momentos diferentes. Então, quem entra num primeiro momento pode acreditar, assumir o risco de criar uma nova metodologia e dividir. Sempre que eu falo com o Miguel Kriegsner, que é o presidente do conselho hoje do Boticário, eu brinco com o Miguel, tem que ter mais boticários. Não pode ser só você, tem que ter um monte de boticários. E eu acho que a aposta é em cima de, independente da razão, e independente de como você vai qualificar isso, a certificação deixa claro que isso é uma parte de um processo na busca pela sustentabilidade. Então, apesar de ter essa conotação de certificado, eu cheguei num ponto, você tem que manter isso. Você tem que ter melhoria contínua. Então, ela nada mais é do que uma ferramenta de estímulo. E eu arrisco dizer para vocês que a grande maioria das empresas que vão entrar no Life vão fazer isso a contragosto. E tomara que entrem, e tomara que façam, e que aprendam no caminho. Gente, se a gente for esperar todo mundo se conscientizar para salvar o mundo nós estamos frito. A gente já está meio frito, já está cozido, a gente já está, né? Então, tem que apressar. E apressar é criar contingenciamento, é pressionar. Eu não trabalho com você se você não tivesse negócio. Se vira. Se for assim, está ótimo, como a Malu falou. Agora, tanto mais você tem um Ministério do Meio Ambiente, uma secretariado da Convenção da Diversidade Biológica, o Itamaraty, dizendo, me dá essa ferramenta aqui que eu quero mostrar para os outros países o que fizeram lá no Brasil, porque eu preciso esfregar na cara deles para mostrar que a gente está criando inovação aqui. Então, são vários caminhos, e se esses vários caminhos forem bem perseguidos em termos de resultado, está valendo. Então, é uma busca de múltiplos caminhos e cada empresa está no seu momento, né? Então, se ela tiver que dar um salto contingenciado, paciência, ela vai ter que aprender meio na marra. Se tem uma outra que já entende que isso é parte do negócio, que isso é uma forma de fortalecer o negócio, muito melhor. Ela vai aprender, ela já aprendeu e vai se beneficiar disso muito mais rápido. Então, eu acho que é um purpurri, né, pegando a sua pergunta e a sua junto, que vai ter que ser enfrentado, e o grande desafio é que ele seja procurado e que ele tenha um grande número de clientes e se torne uma certificação internacional rapidamente. Então, o desafio aqui é a consolidação de uma ideia para ela buscar a escala. E é nesse momento que a gente está vivendo agora, com um franco sucesso. Assim, as coisas parecem que estão andando de vento em popa para o lado positivo. Quer complementar?
Eu quero. Então, uma coisa que eu acho importante falar aqui é assim, hoje a gente vê isso que o João falou, né? Ah, a empresa é certificada, então ela está num padrão. Não é isso. Na verdade, as certificações hoje elas são padrões mínimos. Sempre é o básico do básico do básico, né? Quem já trabalhou com isso ou já buscou alguma certificação sabe disso, né? E às vezes não tem ação, a maioria delas não promove ação alguma, é simplesmente você registrar alguma coisa que você fez. Ah, você tem tal coisa? Não. Então tá. Escreveu que não, tá ok. Check. Próximo, né? Então as certificações são assim. Elas, a meu ver, assim, né, algumas conquistaram um lugar no mercado, então a empresa acaba tendo porque todo mundo tem, então vamos lá, né? Mas de fato ela não promove nada de melhoria consistente mesmo na atuação da empresa. E eu acho que nesse caso o Life é bem diferente, porque aí sim quem tiver o Life está sim num padrão diferente. Quem tiver a certificação Life, porque ele vai medir a pegada, ele vai medir qual é o setor, a proporcionalidade, o impacto da empresa, lá, a gestão ambiental, como é que é feita, e a empresa tem que fazer algo. Se ela não fizer esse algo, não vai ter a certificação. Esse algo em termos de conservação. Aí, lógico, tem uma lista lá de milhares de opções, milhares de tipos de ação de conservação, com seus indicadores, com as suas evidências, tamanhos diferentes, enfim, que a empresa pode, né, escolher para ela fazer aqueles pontos. Digamos, ela tem uma pegada tal, uma gestão ambiental tal, que vai dar um valor de impacto, potencial de impacto à biodiversidade, o VIB. Esse valor gera uma pontuação que ela tem que fazer em ações de conservação para ela ter a certificação. Então, necessariamente, ela vai ter que fazer alguma coisa, né? Se ela quiser escolher 1000 projetinhos, sei lá, bem simples, qualquer coisa mais que as empresas mais fazem, de papel reciclado, reciclagem, coleta seletiva, educação ambiental, qualquer coisa assim, se ela quiser fazer 1000, por isso que o Cláudio falou que não importa muito o investimento lá, desses projetinhos, ela pode fazer. Se ela quiser fazer uma área protegida, que vai valer 3.000, sei lá, ela faz. Então, dentro daí sim que eu acho que vai entrar aquilo, né? Qual é o momento, qual é a maturidade, qual é a entrada, por que ela foi fazer, vai ser nessa parte. E aí o caminho para as ONGs. Mas eu acho que, nesse sentido, o Life veio fazer, sim, uma diferença, porque todas as certificações ambientais, seja de energia, seja de manejo florestal, elas não abordam biodiversidade. E uma coisa comum também nos nossos colegas aí no mercado de certificação é a pressão das empresas para baixar ainda mais os padrões. Então, assim, acaba que isso gera uma qualidade péssima nas certificações, porque as certificadoras e as acreditadoras têm que aceitar, porque senão elas perdem mercado. Então, deixa de fazer sentido, passa a ser um ser. Por isso, linkando lá com o que eu falei no começo, por isso que o consumidor está por aqui de informação que ele não sabe se ele pode acreditar ou não. Porque ele vê, é certificado, sei lá, não vou falar nomes, enfim, tem certificação tal. E daí ele vê tudo errado na prática, né? Enfim, ou ele vê problemas. Então, assim, um pouco que o Life veio querer responder a isso, né? Qual é uma ação concreta, de fato, comprovável e séria em biodiversidade. Ele é bem específico, é certificação em negócios de biodiversidade, para que as empresas possam mostrar esse diferencial. Espero que a gente consiga. Malu, me fala nessa trajetória do Boticário, incorporar a sustentabilidade na estratégia, nos processos, a gente sabe, até por experiência de outras empresas, como é difícil, né, você ter essa horizontalidade dentro da empresa, dialogar com as áreas e convencer, etc., de plano de ação vai para plano estratégico. Quais são as principais dificuldades que vocês encontraram e como é que vocês estão lidando com essas dificuldades? Se você pudesse, sei lá, duas principais, ou a primeira, não sei. Olha, eu acho que tem uma dificuldade única só, é a gente conseguir mostrar uma estratégia que faça sentido para a empresa. Quando você consegue traduzir, olha, a empresa está aqui, a gente quer chegar aqui, e isso vai custar tanto, levar tanto tempo e consumir tantas pessoas, ou enfim, pelo menos lá na nossa cultura, fica bem fácil. Quando está claro o que é, é isso, ok, vamos lá. Né? Então, porque eu acho que talvez fique muito difícil quando a gente não traz para o chão também, né? Porque os profissionais de sustentabilidade acabam, claro, tem uma profundidade maior, tem um conteúdo maior, entende, já acredita naquilo, então já fala como se fosse automático para todo mundo, e não é. Então precisa fazer essa tradução. Eu diria que, no nosso caso, foi
maior dificuldade foi essa. Quando as pessoas enxergam concretamente, é isso que você está falando, então, trabalhar a diversidade é isso, é olhar lá no processo de contratação, como é que está sendo feito isso, se alguém está olhando, é ter um censo para medir se a gente está ok ou não com todos os grupos de minoria. Né? É isso? Então tá bom, vamos fazer. Então, eu acho que um pouco a gente tem que mudar o discurso e mostrar qual é o benefício. Quando a gente está falando, nós estamos tendo uma iniciativa enorme lá, em toda a parte de desenvolvimento de produto. Aí vai afetar todos os fornecedores de uma forma diferente. A gente tem 3 oficinas de fornecedores nas próximas 2 semanas para contar como é que a gente está fazendo, quais vão ser as mudanças, né, em termos de sustentabilidade, qual vai ser a nova política de abastecimento. Então, quando a gente envolveu, são 4, 5 processos diferentes que trabalham com desenvolvimento de produto. Quando a gente envolveu todo mundo e mostrou, né, enfim, e pediu muito, porque eles que conhecem o processo, né, construiu junto quais são as mudanças que a gente vai querer, fez sentido para todo mundo se engaja, se mobiliza e faz. Acho que é importante, e é importante mostrar resultado também. Né? Olha, era assim, mudou, fizemos tal mudança, eliminamos tal risco, ou criamos tal oportunidade, ou, enfim, geramos valor para tal stakeholder, mostrar os benefícios passo a passo, né? Que não fique uma coisa só de uma área, e que eu acho assim, o maior sintoma de que está na estratégia é que tem um momento nas empresas que é assim, né? Chega alguma coisa do meio ambiente, manda lá para a Malu, né? Manda lá para ela. E agora não, né? Tem todo mundo envolvido, todo mundo enxerga algum link com o seu processo, com a sua atividade. Isso que eu acho que é o pulo do gato aí. Se a gente pode falar. Mas alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos então encerrar? Você quer fazer algum comentário final? Já. Então, queria agradecer a presença de vocês e teremos daqui a pouco mais um painel com mais 2 casos. São 3 painéis por dia. Obrigado. Preencher a ficha de avaliação, por favor.